Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Nessa videoaula a gente vai aprender um pouquinho de luz e sombra, né? Noção básica sobre luz e sombra, já que é um dos princípios básicos, né? Que todo desenhista ou pintor, né, deve saber. Como vocês podem ver aí na imagem, né? Nessa esfera há várias tonalidades de sombra, além da luz também que é refletida e acaba causando efeito de brilho também ali na parte onde seria mais escuro nessa esfera. Então vejamos, ali onde está o número 1 é a sombra projetada, né, do objeto. Na parte número 2 está a sombra no objeto, e no xizinho ali, como vocês podem ver bem embaixo da esfera, está o reflexo da luz batendo na parte de baixo ali do chão ou da superfície que a esfera está, e refletindo de volta no mesmo ponto onde deveria ter sombra, onde tem a sombra. No número 3 ali é onde começa a clarear, né? Onde a sombra perde ali a potência dela, a força dela, começa a clarear. Número 4 ali está o meio tom, está mais clarinho. E no 5 seria o brilho da luz sendo projetada sobre o objeto. Como vocês podem ver na imagem aí, se eu colocar a minha mão no lado oposto da qual a luz está vindo e colocar um objeto na frente, a luz vai bater na minha mão e vai refletir um pouco da cor da minha mão no objeto. Essa aí é a luz refletida. E isso acaba mudando o tom do brilho lá onde a luz está sendo refletida, mudando a cor do brilho. Como vocês podem ver nessa imagem aí, a luz vem, bate no objeto e volta refletindo a cor do objeto. A luz e a sombra é de extrema importância no desenho ou na pintura, já que ajuda a dar vida ao desenho, dá um pouco mais de relevo ou de profundidade, dá um pouco mais de realismo ao desenho. Então vamos praticar. Aqui eu tenho essa imagem aqui do lado que eu vou usar como referência, mas eu vou desenhar apenas o cubo. Vou desenhar esse cubo que vocês estão vendo. Reparem que a luz está vindo de cima, né, dessa direção aqui, e a sombra está sendo projetada ali do outro lado. A luz está vindo daqui de cima e a sombra projeta ali do outro lado, mas aqui na beiradinha do cubo ali começa a ficar mais escuro, né, onde tem uma certa dobra ali. E na parte de baixo começa a clarear ali, onde seria a sombra, porque é a luz sendo refletida, a luz batendo na superfície da qual o objeto está e refletindo de volta, como vocês podem ver aqui na esfera também. E começa a clarear também ali, tem o meio tom, né? E tem o brilho. O brilho é a parte onde vai ficar branco mesmo. E eu vou suavizando a passagem de um tom para o outro. E a sombra do objeto que é projetado, observem que lá na base, lá onde ela começa no objeto ali, ela começa bem escura e conforme vai se afastando, vai clareando. Então eu começo aqui desenhando o cubo, né? Para quem já estudou um pouco sobre perspectiva, já vai ter facilidade para fazer esse desenho. Quem não estudou vai ter que estudar um pouco sobre perspectiva, desenhos com 2 pontos de fuga, com 3 pontos de fuga, linha do horizonte, etc. Aqui eu estou fazendo um cubo. Esse aqui seria um desenho com 2 pontos de fuga. E aqui eu começo fazendo uma sombra, né, mais clarinha ali, de um dos lados que está com sombra, já que a luz está sendo projetada um pouco de cima, né, lá de trás, lá do outro lado do cubo. Estou usando um lápis 4B, já que facilita bastante o trabalho, já que ele é um lápis que você consegue escurecer bem, mas também consegue clarear bastante.
E eu tento fazer essa sombra fazendo vários riscos na mesma direção e depois vários riscos cruzados também, mas acaba ficando uma transição bem suave, como vocês podem ver aí na imagem. Eu vou fazendo vários tracinhos bem fininhos, vou juntando um ao outro e vou escurecendo algumas áreas para poder, né, ficar bem suave essa sombra. Aqui em cima eu já aperto bem o lápis, né, e venho clareando conforme vai descendo para poder fazer a luz refletida. Eu vou deixar o vídeo aí continuar rolando aí em tempo real e vocês vão observando como eu faço para dar esse efeito de luz e sombra, e de sombra projetada e de luz refletida.
Então é isso, esse é o resultado dessa videoaula. Como vocês podem ver, a sombra ficou bem suave. Espero que tenham gostado, pratiquem aí e até a próxima aula.